E aí, hein? Copa do Mundo. Amanhã o Brasil enfrenta o Japão no seu primeiro confronto já aí eliminatório. O Brasil tem um adversário forte, sólido e, na minha opinião, existem dois jogadores que o Brasil não pode escalar caso queira vencer o Japão. Sem muita enrolação, vamos para a escalação do Brasil. No gol, Alisson. Alisson não foi bem contra o Marrocos, não foi muito exigido contra o Haiti e foi muito bem contra a Escócia. Alisson é o nosso goleiro titular e, apesar dos problemas e dúvidas e questionamentos, jogou toda a fase de grupos. Não é hora da gente tentar fazer testes, treinamentos ou nada do tipo. Por isso, eu colocaria o Alisson como titular. Deixaria ele pelo entrosamento com a equipe e só tiraria em caso de eventuais lesões ou cartões que pudessem aí comprometer a permanência do Alisson na equipe. Para a linha de zaga, os nossos dois zagueiros devem ser Gabriel Magalhães e Marquinhos. São os titulares, são os melhores zagueiros brasileiros em atividade no futebol mundial e acredito eu que não precisamos aqui perder muito tempo explicando o porquê dos dois. Devem permanecer como titulares e só vão sair caso, claro, tenhamos algum problema da parte muscular, da parte de condicionamento ou tivermos algum problema disciplinar. Para as laterais, já tenho aqui uma outra visão. Antes de eu falar das laterais, se tu chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha para o amigo saber que os meus laterais titulares seriam, primeiro, o Douglas Santos pelo lado esquerdo e do lado direito, o Danilo. Bem, os nossos laterais talvez sejam a posição mais contestada do Brasil, né? Há algum tempo que a gente fala sobre laterais e fala da carência dessa posição, mas os dois vieram muito bem para a Copa. Danilo assumiu a titularidade e mostrou que, apesar das críticas, é um bom jogador, um bom líder de elenco, e a seleção se mostrou muito sólida defensivamente com sua presença. Na última partida contra a Escócia, inclusive, ele foi muito importante no momento de ataque, sendo contundente, tá, pelo lado direito. Já do lado esquerdo, vemos assim a maior surpresa da seleção brasileira, que é o Douglas Santos. Ancelotti mostrou para todo mundo o porquê que ele é o nosso técnico e porquê que ele entende tanto de futebol. Logo no começo da Copa, inclusive, muita gente falava, ficou encantado ali pelo futebol dele e falava que ele faz o bom feijão com arroz. Eu já nem vejo mais assim. Para mim, o Douglas Santos faz o feijão, o arroz, o bife, a batata frita ou o prato completo. O Douglas Santos, ele é muito bom lateral. Tão bom que eu já não vejo, depois da Copa, ele permanecendo no time que ele está agora. Acredito que na janela de transferências ele será alvo de grandes times europeus, tá bom? Ele é um excelente lateral e, tirando talvez 3 ou 4 nomes aí dos laterais da Copa do Mundo, ele é do mesmo nível ou superior aos outros laterais que nós vemos nas outras seleções atuando. No meio de campo, Bruno Guimarães deve ser o titular, jogou bem com regularidade, na última partida foi muito bem, ele é ali o cara que vai organizar e dar os passes no meio de campo ali e fazer a dupla com o segundo volante ali. Ele é o segundo volante e o primeiro volante quem deve ser, para mim, como titular, é o Casimiro. O Casimiro veio muito criticado, não teve boas atuações na fase de grupo, nos jogos, mas o Casimiro tem uma certa regularidade, foi o nosso titular. E tal qual a minha análise com o Alisson, eu não vejo que seja o momento de fazermos ajustes ou testes. Vamos ver como ele vai desempenhar o futebol com o jogo do Japão, e a depender do jogo a gente pode pensar em substituí-lo, e dependendo de como for, na próxima fase, talvez pensar em sacar do time titular. Mas para esse jogo eu colocaria ele como titular. Colocaria ali no meio de campo, fazendo ali quase que a meia atacante, segundo atacante, o Lucas Paquetá. Paquetá jogou bem, principalmente contra a Escócia, é um jogador rápido, de fluidez, mudança de posição, e ele vai fazer uma dupla pela esquerda com o nosso próximo atacante que eu vou citar. E por isso que eu imagino que ele deve estar ali. Ele vai fazer uma dupla juntamente com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, que para mim tem que ficar na meia esquerda, e o Paquetá e ele vão fazer um X. No momento de ataque, o Brasil atacará como um 4-2-4, e assim o Vinícius Júnior infiltra para a pequena área adversária, e o Paquetá vai para a esquerda. E nessa disposição, o Vinícius Júnior consegue ser mais contundente, mais efetivo e agredir mais o gol adversário. E também, portanto, Vinícius Júnior é o nosso também titular. Do lado direito, eu permaneceria com o Ryan. Foi muito bem, é um jovem, tem muita força física e imposição, e ajuda bastante no momento defensivo. E como a gente tem o Danilo do lado direito, a imposição física dele vai nos ajudar bastante a fazer essa dupla no momento defensivo. E no momento de ataque, ele tem muita habilidade, muita força física, um chute potente e conseguirá fazer, claro,
ali boas triangulações com o Paquetá, com o Vinícius Júnior e com o nosso centroavante titular. E o nosso centroavante titular, para mim, deve ser o Cunha, o Matheus Cunha. Desde o começo da Copa eu defendo que o Matheus Cunha tem que ser o nosso 9. Ele é o nosso melhor 9 em atualidade ali no momento. Ele é quem está desempenhando o melhor futebol. Ele não atua como 9 verdadeiro, ele atua como um falso 9, ele consegue distribuir jogadas, atua às vezes como meia, ele circula muito. E isso é muito bom para defesas organizadas e sólidas, como é o caso do Japão, porque isso confunde a marcação e vai ajudar ainda mais com que os outros atletas infiltrem e agridam mais o gol adversário. Quem não pode ser titular nesse jogo são 2 jogadores, na minha opinião. O Neymar e o Endrick. O Neymar, porque ainda não temos um condicionamento físico bom e amplo do Neymar, ele vai ser muito útil ao longo da competição ainda, pois eu já de antemão antecipo que o Brasil vai passar pelo Japão, e acredito que ele tenha até o seu papel nesse mesmo jogo, mas no segundo tempo, tá bom? Principalmente com um resultado positivo para ajudar a cadenciar, distribuir bolas e municiar os contra-ataques do Brasil. Já o Endrick, ele não deve começar como titular, porque a gente precisa de um jogo mais de cadenciamento, distribuição e de circulação de bola entre os seus jogadores. E eu vejo que hoje o Matheus Cunha circula mais do que o próprio Endrick. Então o Endrick, ele vai ser muito útil já no segundo tempo. Deve entrar sim no segundo tempo. Eu quero que ele entre no segundo tempo para agredir a área adversária. Então quando o Brasil tiver, seja já com uma vantagem ou em busca da vantagem, o Endrick deve substituir o Matheus Cunha para que ele seja mais contundente e incisivo. E eu vejo que a melhor dupla para o Endrick fazer isso vai ser o Neymar, porque o Neymar tem um melhor passe, o Neymar tem uma melhor visão de jogo, então os dois juntos no segundo tempo devem jogar. Além disso, no segundo tempo, eu colocaria mais um jogador, tá bom? No segundo tempo eu colocaria o Danilo. O Danilo Santos pode entrar aí facilmente no lugar do próprio Casemiro, tá? Claro, se o Brasil tiver ali com uma ampla vantagem e não estiver sofrendo muito, porque em tese, se o Brasil tiver precisando se defender mais, em vez do Danilo, eu colocaria o Fabinho no lugar do Casemiro. O Danilo só entraria ali numa situação do Brasil precisando se defender se a gente mantivesse o Casemiro ou colocasse o Fabinho no lugar do Casemiro e o Danilo entrasse no lugar do Bruno Guimarães. Mas então, a minha formação ficou dessa forma. É um 4-5-1, que no momento de ataque vira um 4-2-4, com Alisson, Gabriel, Marquinhos, Douglas, Danilo, Casemiro, Bruno Guimarães, Ryan, Paquetá, Vini Júnior e Cunha. Mas e aí, e você? Acredita que essa formação vai ser suficiente para a gente vencer o Japão e convencer? E mais, eu te pergunto, qual é o teu placar para hoje? Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E aí, hein? Copa do Mundo!